Hoje eu quero falar de uma das metodologias mais importantes que é associada ao atendimento da Inspirar Finanças. Porque aqui a gente entende que não adianta falar de dinheiro começando pelos números. A gente precisa entender primeiro comportamento. Porque muitas mulheres começam a jornada de organização financeira e têm muita dificuldade de ser consistente e manter todos os combinados necessários nessa lida com o dinheiro. Pois a relação com o dinheiro ela é construída desde a nossa infância, desde as nossas primeiras referências de como o dinheiro está presente na nossa vida. E é por isso que o comportamento, entender como a gente pensa, sente e age no ambiente, com as pessoas e no meio dos nossos sonhos, principalmente, faz toda a diferença desta relação. Porque o principal não é o dinheiro, é como a gente se relaciona com ele, é como a gente estabelece o lugar do dinheiro na nossa vida. E isso só vamos entender a partir do autoconhecimento. Eu sou uma curiosa do comportamento humano. Já fiz uma formação em coach, já fiz diversos treinamentos de desenvolvimento pessoal e já conheci muitas metodologias de mapeamento comportamental. E vou dizer para você com toda sinceridade, a que mais impactou o meu autoconhecimento foi a análise corporal. E foi a partir de entender o que é análise corporal e me formei nesse método, sou certificada hoje pelo Corpo Explica. Hoje eu entendo como isso transforma a autopercepção e a vida das pessoas. A análise corporal, ela traz como referência os 5 traços de caracteres que são moldados desde a nossa formação, desde a nossa vida intrauterina até os 6, 7 anos. Então, ele demonstra que a forma como a gente registra emoções ao longo desta vida faz com que o formato do nosso corpo ele seja moldado. Isso foi estudado por psicanalistas super famosos que você já deve ter ouvido falar: Freud, Lowen e Reich. A metodologia de mapear o formato do corpo e construir o mapa de caracteres, ele foi testado e validado pelo Corpo Explica. O Corpo Explica hoje certifica analistas corporais, como eu, que podem fazer esta análise individualmente, olhando o formato da cabeça, o formato dos olhos, o formato da boca, o formato do tórax, quadris e pernas. Esta análise ela pode ser feita de forma online, com você posicionado em um ambiente claro, com roupas específicas, a gente passa essa orientação para que você esteja adequado para a análise corporal, ou presencialmente, em que a gente também vai fazer essa avaliação em conjunto. Então, o formato do corpo, a forma de expressão, então tem toda uma orientação para que a gente faça essa avaliação completa das 6 partes do corpo. A partir do olhar para cada uma das 6 partes, a gente identifica o percentual de cada traço presente no seu comportamento. Então, isso é determinante. Não muda ao longo da sua vida, independente de se eu emagreço, se eu engordo, eu vou ter sempre essas marcas registradas, porque são heranças que a gente vai levar para a vida toda. E ter esse mapa de caracteres em mãos vai me fazer entender como eu penso, como eu sinto, como eu ajo, como são as minhas dependências emocionais, o meu nível de ambição, como eu me relaciono em todos os ambientes. E é por isso que isso é uma ferramenta tão poderosa de autoconhecimento. Da mesma forma que cada dor ou cada sensação de medo, medo da rejeição, do abandono, da humilhação, da manipulação ou da exclusão, geraram um recurso específico para trazer uma defesa do seu organismo àquela dor, a gente precisa entender que e o nosso cérebro vai tentar sempre repetir os padrões que lhe ajudaram a sobreviver emocionalmente. Então, ele excessivamente vai lhe manter numa zona de conforto, numa zona conhecida. E isso não é porque você é fraca ou não é capaz, né? Mas porque o seu cérebro está tentando lhe manter numa zona conhecida, numa zona de segurança total. Através do mapeamento dos percentuais de cada traço, a gente vai entender quais são os recursos que você tem e podem acessar com mais facilidade, quais são os padrões que entram em modo de proteção, quais são os ambientes que despertam esse movimento de expansão e quais são as situações que ativam medo, trava ou autossabotagem. E quando você entende isso, traz para a consciência, com certeza, a sua habilidade de colocar os seus recursos a seu favor ampliam cada vez mais os resultados e isso passa a ser uma estratégia mais compatível com o sonho que você deseja. Então, fica comigo que na próxima aula eu digo quais são esses 5 traços, como eles foram formados e quais são os recursos e as dores que eles nos mostram no nosso comportamento.